Bom, comecemos falando da família Parreira. Seu pai, José Luiz Parreira, sua mamãe, a dona Neide, né? Casal bastante conhecido. Seu pai um exemplo, né, de quem saiu do nada e construiu um patrimônio, criou uma família. Eu gostaria que você dissesse, né, falasse um pouco mais da sua família, dos seus pais, como eles são importantes na sua vida, que eu sei que você amava de paixão o teu pai e ama a sua mamãe, que graças a Deus está viva. Isso mesmo, Tarcísio. Meu pai, ele foi nascido em Ipuã, né? É uma cidade vizinha, todo mundo conhece. Minha mãe, nascida em Guará. E os dois vieram para Orlândia muito cedo, junto com a família, se conheceram aqui, né? E formaram a nossa família, né? Meu pai, como todo mundo sabe, foi um lutador. Começou do nada, quebrou 3 vezes, como ele dizia, como ele dizia, né? E graças a Deus conseguiu aí criar um patrimônio hoje que a gente administra, todos os filhos. Com certeza com a minha mãe junto, sem minha mãe ele não teria conseguido nada também. Minha mãe foi uma lutadora, guerreira junto com ele, né? E o principal legado que ele deixou, que eu admiro muito, foi a união da nossa família. Ele junto com a minha mãe ensinou todos os filhos a trabalharem desde cedo, todas as condutas desde cedo, né? E todo mundo formou, como se diz, virou gente por causa da educação que eles nos deu. É uma coisa que sempre me chamou a atenção, é que vocês têm uma família em que os irmãos se dão muito bem, né? O que seria normal, mas nem sempre acontece numa família. Eu vejo aqui, vocês são em 5 irmãos, Júnior, Cristiane, a Fernanda, a Natália e você, né? São Sim. 5, e a gente vê que nos eventos vocês estão sempre juntos. O que um defende numa entidade, o outro vai ajudando. Isso é fruto também do que o pai e a mãe passou, os dois, né? Passaram para vocês através da sua trajetória, André? Exatamente. Essa união foi uma união que eles nos fez adquirir, né, com a luta diária deles de vida, né? Então, desde pequeno a gente é pessoa de trabalhar junto com eles, está todo mundo unido, todo mundo junto, trabalhando junto com eles para poder ajudar no sustento da empresa, né? E aí essa união, graças a Deus, a gente consegue manter até hoje. Praticamente todos os final de semana a gente reúne todos os irmãos, minha mãe, se ela não reunir todo mundo, todos os irmãos no final de semana, fica doida, né? Então a gente tá sempre reunido, sempre unido, graças a Deus. Tem Sim. os arranca-rabos de vez em quando, mas é coisa comum, né? Logo já resolve e continua tudo junto. É uma coisa que me chama a atenção, episódios na vida da família, o falecimento do Jorge, seu cunhado, né, Sim, naquele acidente aéreo que ficou conhecido em todo o Brasil. Recentemente o Júnior que teve um problema de saúde, mas a gente vê sempre que vocês estão juntos. Isso eu acho muito bonito e eu gostaria de fazer esse elogio. Eu vi, por exemplo, na Feijoada da Pai, né, onde eu estive lá a seu convite fazendo a apresentação, eu vi que toda a família estava reunida, inclusive os agregados também, não só os filhos, né? A gente viu tanta gente ajudando ali. Eu acho que isso é um exemplo, né? Fortalece sempre aquela mensagem de que uma família unida sabe sempre superar as adversidades que a vida nos oferece, né, André? Sim, exatamente. Isso aí nos dá força, né, para cada dia mais estar podendo fazer o bem para as pessoas, estar junto com as pessoas. A gente põe uma causa em pauta e eles abraçam a causa e tá junto, e é isso aí que é muito importante. A gente tá sempre todo mundo decidindo junto. Minha mãe até hoje, ela que é a chefe da família, né? Última Então, palavra é da dona Neide. última palavra é Por dela. favor. Então ela participa de tudo, graças a Deus, né? Então a gente tá sempre, essa união nos fortalece muito, graças a Deus. Que o doutor Pedro veio para Orlândia, visto que ele era um paulistano. Primeiro, a circunstância, né, dele ter se casado com a dona Célia, que é da família Almeida Prado, que é muito conhecida aqui em Orlândia, até pela força da própria agricultura. Ele é graduado na Escola de Engenharia da Politécnica da USP de São Paulo, doutor Pedro, engenheiro químico, né? Exatamente. Engenheiro químico. Ele se formou e uma das curiosidades, casou-se bastante jovem. Num dia o seu Max Define, quem não conhece o seu Max, fundador do Brejeiro, estava à procura de um engenheiro que pudesse vir aqui para Orlândia para montar uma parte de extração de óleo da Comove. Olha como é que são as coisas. Aí, pelo que o livro diz,
O doutor Pedro disse, serve eu. Aí o doutor Pedro veio para Orlândia. Já é um capítulo para que vocês percebam como o doutor Pedro Tassinari, que depois veio a ser vereador, prefeito municipal, foi secretário da Agricultura no governo de Paulo Egídio Martins, portanto, Isso. é um homem do ramo empresário, mas que também prestou a sua vida política. A existência dessa família é tudo na própria existência da Morlan, né, Pascoal? Sim. O doutor Pedro, uma vez eu estava conversando com ele, perguntei para ele, mas doutor Pedro, por que o senhor resolveu montar uma fábrica de pregos, na época, uma fábrica de pregos, né? Aí ele me falou, não, é que na Comove a gente fazia óleo e entregava em caixa de madeira, e faltava prego. Então eu falei, não, vou fabricar prego. Mas o grande desenvolvimento da Morlan foi quando ele começou a galvanizar arame. Como engenheiro químico, ele montou a galvanização de arame. Naquela época não se comprava máquina como se compra hoje, tinha que montar. Então foi tudo idealizado e projetado por ele. Agora, a pergunta que todos nós fazemos, né? E o seu testemunho pessoal, diga para nós a história do basquete aqui em Franca. É lógico que a gente já sabe lendo, mas o testemunho de quem é neto de uns de que pegou o touro à unha, literalmente, desde o começo. Explique para nós, Elinho. Tarcísio, Franca é algo inacreditável se você parar para pensar. Você imagina que na década de 30 o basquete nem era difundido ao redor do mundo, mas aqui em Franca já consta que existiam 5, 6 equipes que disputavam torneios entre eles. E meu avô contava, que ele era um desses que começaram basquete aqui em Franca, que eles saíam pedindo os tijolos emprestados nas construções para que eles construíssem as quadras nos campinhos de futebol, de areia, de terra. E eu falava, não, você não pediu emprestado, você roubou. Ele falou, não, era por emprestado. Uma boa causa. A causa era boa. Mas é algo inacreditável. E isso foi gerando o envolvimento, né, de muitas pessoas, a paixão de muitas pessoas. E a partir da década de 60, no começo da década de entre 60 e 70, chegou em Franca o professor Pedro Murilo Fuentes. Pedroca. Que, aliás, que leva o nome desse ginásio fantástico que nós estamos aqui. Exatamente. Meu pai fala que é muito pouco só ter o nome do Pedroca no ginásio. Tinha que ter muito mais, porque ele difundiu o esporte, a educação física e, acima de tudo, essa paixão que ele pegou, né, essa faísca, ele transformou numa grande fogueira, fazendo o basquete ser conhecido ao redor do mundo, o basquetebol de Franca, e que é incrível, porque Franca não tinha jogadores altos na época, eram times baixinhos, né? E aí o meu pai conta que o Pedroca chegava e falava assim, antigamente só marcava por zona, é uma defesa flutuada no basquete. Ele falava assim, não, nós vamos inovar, nós vamos marcar pressão quadra inteira, não deixa o adversário pensar. E aí começou a surpreender todo mundo, ganhando campeonatos, jogos da Alta Mojana, jogos regionais, jogos abertos do interior. Aí, a partir disso, campeonato paulista, brasileiro, sul-americano, 2 vezes vice-campeão mundial e que carrega uma história maravilhosa, da qual eu me orgulho muito. E dentro desse conceito de história, vamos retroceder um pouquinho. Eu mencionei na pré-entrevista que durante, é claro, mudou-se para a cidade, era comum a criança trabalhar no contraturno, né? Normal. Natural, quem é de Sales ou mexeu com palha ou alguma coisa. Foi o teu caso também, Vale? Foi meu caso, Bastante jovem, 7, 8, 9 anos, Exato. Que era comum naquela época, né? Era comum e era uma coisa muito boa, né? Eu me lembro que viemos da roça para a cidade e ali naquele ano que já viemos, né, o meu pai e minha mãe, muito perto da nossa casa, tinha uma fábrica de palha, porque ali tem muitas fábricas, e era toda aquela questão, né, da manufaturação, né, da constituição da palha, né? E nessa manufatura eu estava em uma dessas firmas trabalhando na palha, né? E muitas crianças da minha época, né, naquela faixa de 8, 9 para 10 anos, também estavam, e era algo muito bom, né? Porque ali foi criando dentro de nós também uma responsabilidade, né? E meu pai e minha mãe sempre nos educaram aí dessa maneira, né? Para que a gente, desde novo, desde criança, trabalhássemos, né?
não deixar os estudos, né? Mas podendo trabalhar, que seria uma coisa boa para nós e uma coisa nobre. Eu te falo com todo o meu coração, né? Eu não me arrependo de maneira alguma, desde muito criança, já estar nessa dimensão de trabalhar, né? De poder ajudar um pouco em casa, né? Era uma responsabilidade, né? Meu pai, nós não ganhávamos muito dinheiro, né? Mas só dele nos ver trabalhando, e ali ele ia nos educando que o trabalho é algo nobre para todos nós, e minha família inteira criou nessa dimensão, foi criada nessa dimensão. Agora eu lembro bem num dia na Vila Marcucci, né, que a gente, não foi o Jorge, era um outro fotógrafo que eu não lembro o nome, acho que era o Solavo Miele, que a gente tinha o costume de tirar no próprio estúdio, né, em que tirou uma das poucas fotos que eu tenho. Essa era aquela foto de estúdio, é diferente. A gente ia lá quando fazia a primeira comunhão, né, com aquela carinha simpatiquinha. Enjoelhadinho. Era a única foto que eu tenho do menino, preto e branco. É impressionante isso. Pelo menos a minha geração, eu tenho hoje 67, né? Perigosamente passei dos 60 e é a única foto que eu tenho. Depois tem da minha formatura, que eu fui orador da minha turma de primário. Então vocês vejam como é que a foto ela é importante. No meu caso, eu tenho de um casamento de um tio, tem 3, 4 fotos quando era garoto, né? Então para vocês, a gente sabe que esse tipo de trabalho trazia, né, essa mensagem nesse sentido. E agora, quanto à fotografia propriamente dita, como é que funcionava também naquela época? Casamento, batismo, como é que funcionava? Explica para nós. Primeiro você, Roberto. Aquela época eu usava muito, né? Fotografar, até a gente, é engraçado, era serviço todo final de semana. Era sexta, sábado, domingo, sexta, sábado, domingo. Aniversários, casamento, aniversário, casamento, noivado, aniversário, casamento, noivado. Era raro a gente ter um final de semana de folga. Toda semana tinha serviço, toda semana era aniversário, casamento, noivado, toda semana. O batizado já era uma vez por mês, né? Uma vez por mês aí tinha batizado, então a gente ia na porta da igreja, era a média de 40, 50 batizados por mês. Você vê, hoje a média que tem por mês é 5, 6 batizados. Naquela época não, naquela época o Bidu lembra, na época de Natal e em Páscoa, tinha média de 100 batizados na São José. Isso gerava um trabalho grande, né? Naquela época era bom, o fotógrafo era bem, né? Aquela época era ótimo. Aqui em Orlândia, então, era eu, o Bidu, o Jorge, o Doni, quem mais? O Zaratim, né? O Zaratim, exatamente. O Zaratim, o Solavo, o Tacílio. Depois veio o Jaque. Sim. Não, mas antes disso teve o japonês. O japonês veio, depois tem o Samecima. Aí, nesse intervalo também veio o Zezinho. O Zezinho Pretinho. O Zezinho também foi um fotógrafo também na época, trabalhou muito tempo. Hoje ele não trabalha mais, né? Mas na época ele trabalhou muito tempo. Benedito Lázaro Lopes, 67 anos. Tá chegando no pedaço, Dito. Boa noite. Merece uma apresentação diferente? Claro. Sentiu firmeza ou não? Muito. Uma alegria muito grande em tê-lo aqui. Tô feliz. Muito o Dito ficou no estaleiro, ficou meio machucadão, dodói. Fiquei. Ia trazendo uma parceria com o Guerra. Falei, não, nós trazemos o compadre Guerra, depois vem você, então, com a viola e o violão. Sim. Não precisa apresentação maior. É a câmera aberta aqui, tem uma viola, violão, e tem essa maletinha que ele é mágico também, ó. Doutor Deferente. E o homem é daquele chique, né? Ele usa partidura. Que bom. Professor também, viu, pessoal? Essa é uma história bonita, que é uma história que nasceu no campo, né? Na cidade de Jaborandi. Uma família que tinha como raiz a música sertaneja, a música rural. Dito, exatamente. Conte para nós aí onde você nasceu, como é que foi esse seu início dessa afinidade com a viola e o violão que mantém até hoje. Bom, eu sou natural de Jaborandi, mais exatamente da fazenda Coqueiros, né?
município de Jaborandi. E lá eu fui criado lá até meus 12 anos de idade, né? Mas antes disso, os meus tios todos eram violeiros, né? E eu cresci ouvindo Liu e Léo, né? Tião Carreiro, né? São os Lopes lá de Jaborandi. Me diziam até que eles cantavam numa rádio Barretos. Cantava. Tinha um tio seu abusado, tinha uma dupla. Como é que é? Seresteiro e João Mourão. É isso que era o nome? Seresteiro Diz que arrebentavam os corações lá em Barretos. Na rádio Barretos. PR não sei o que lá, não lembro. Eles, todo domingo tinha, né, um programa ao vivo e eles faziam lá. O meu tio, o parceiro dele morava em Barretos, ele ia com o ônibus, né, da fazenda e ia lá cantar. São 6 irmãos no total? Nós somos em 6. Quantas mulheres e homens? Como é que é? É uma mulher, né, a mais nova, que é a Maura, e nós somos em 5 homens. – 47 anos de existência. Hoje, tendo aí um total de 41 unidades, sendo delas 28 aqui em Franca e 13 em toda a região. É um trabalho longo a ser trilhado. Conte para nós como é que foi o início dessa trajetória, seu Hélio. Eu comecei a empresa, com a empresa familiar, há 47 anos atrás, dia 18 de maio de 78. Foi uma atípica naquela época do momento que nós vemos hoje. Nós passamos por uma transformação. Nós fomos aqui em Franca, a primeira farmácia a abrir 24 horas por dia aqui em Franca, que não existia. A cidade era grande e não tinha. E na época a administração, o prefeito atual pediu para nós, se nós não tínhamos condições de estender a mão para a população. Eu fui prontamente estender a mão para a população e que nós estamos aqui hoje 45 dias trabalhando 24 horas. Tivemos muitas dificuldades no momento, muitos imprevistos, mas tivemos garra e coragem que nós queríamos retribuir para a população o sacrifício, abrir a farmácia 24 horas. E nós estamos com ela até hoje. E nessa trajetória, inclusive, o próprio relato que eu fiz lá como mestre de cerimônias, quando o senhor abriu a unidade no mês de maio, cravada no endereço mais histórico de Orlândia, Praça Mário Furtado, número 1. É aí que começou a cidade de Orlândia. Eu me recordo muito bem que o senhor é de origem simples, né? E tendo a ajuda do seu sogro naquela época, o senhor conseguiu, nesse desafio, começar o projeto da criação do grupo Droga Farm. Foi assim? Foi isso mesmo. Quando nós iniciamos, eu comecei com meu sogro. Naquele momento, ele ficou com nós uns 2 anos, e depois meus pais moravam na fazenda, e meus 2 irmãos mais novos estavam na fazenda também, e queriam vir para a cidade para trabalhar. E pegou ele e falou assim, eu estou pronto para vender para vocês, porque o estilo meu é diferente. Eu acho que vocês têm que dar condições para os irmãos de vocês, que está vindo, já tem 3 aqui com vocês, e vai vir mais 2. Eu acho que mais que é justo eu passar para vocês. Aí nós adquirimos as cotas dele, e ficou em família, eu, meu pai na época e meus irmãos, que estão até hoje. A primeira vez que a nossa querida Salles Oliveira, vizinha aqui da nossa querida Orlândia, tem uma prefeita, uma mulher. E se não bastasse isso, veio uma mulher e uma vice também. Isso eu acho que tem um caráter assim simbólico significativo, né, Mônica? De fato, eu vejo assim como incrível, né? Essa abertura para a mulher na política, essa aceitação da nossa sociedade, da mulher na política, como uma protagonista que também pode ajudar a nossa população também neste campo. Isso, de fato, assim, é um avanço muito grande para a nossa sociedade como um todo, né? Essa abertura para a mulher, para que a mulher possa participar de todos os campos que ela tiver vontade, que ela quiser desenvolver, que ela quiser agregar. Para as mulheres, sem dúvida, um passo importante também, né, Natália? Com certeza. Eu já venho defendendo isso há um tempo já, né? Desde a minha primeira eleição, que nós fizemos história já desde lá, porque até então Salles já teve mulheres no Legislativo, mas apenas uma. E no primeiro mandato nosso, a gente conseguiu 3 mulheres. Infelizmente, eu voltei sozinha, mas já fizemos aí história em trazer mais mulheres na política. Aliás, parece que o momento estava se ajustando para chegar, né?
porque nós tivemos como candidata nas eleições de outubro do ano passado, né? Ela que acabou não vencendo, a Cláudia Paganini, né? Isso. Ela não participou dessa eleição, mas foi candidata e, portanto, já demonstrou a sua presença. E você, particularmente, acabou sendo presidente quando a Cláudia deixou a presidência da Câmara, né? Isso, a Cláudia foi a primeira mulher presidente da Câmara e depois dela eu dei sequência e a segunda mulher. Vejam bem, o doutor antes transitou pelas exatas, é isso? Isso. Quer dizer, quando você fez o terceirão, o seu primeiro cursinho você fez direcionado para a área de exatas, de engenharia no caso. Isso, de engenharia civil. Passei em São Carlos, passei na UFSCar, que é a Federal de São Carlos, e fui cursar engenharia civil lá na Federal de São Carlos. Fiz 1 ano e meio de engenharia civil. Ficou 1 ano e meio em São Carlos? 1 ano e meio em São Bela Carlos. cidade. Fazendo engenharia. Eu fiz engenharia também, engenharia civil. É uma cidade que eu tenho um carinho todo especial, né? Sim. A minha adolescência, juventude, porque eu fui lá e eu tinha 17 anos, quando comecei a sair de lá com 21 anos. E você ficou 1 ano e meio naquela bela cidade. Fiquei 1 ano e meio em Aí chegou um momento que você achou que aquilo não era o que você imaginava. No começo do segundo ano da faculdade, final do primeiro, começo do segundo, eu entrei na empresa júnior da faculdade. E aí a gente tem contato direto com a profissão, com outros engenheiros e também com o mercado de trabalho. E eu vi que ali talvez não fosse a minha grande área. Eu ia muito bem na faculdade, mas eu não me sentia tão bem na parte prática, vamos dizer assim. Eu via que eu poderia trabalhar com aquilo, mas talvez não ia me satisfazer profissionalmente falando. E eu sempre gostei de ajudar as pessoas. Eu acho que aí entra um pouco também a história um pouco da família do meu pai. Né? Meu pai foi quase tudo na política aqui em Orlândia. Inclusive vereador, presidente de Câmara. Presidente de Câmara, enfim. E aí... Secretário de governo do Steve Bini, nosso querido Estevão. Também. Perfeito. Então eu acho que ele trilhou uma trajetória aí também. E ele sempre foi pautado em ajudar as pessoas. A entrada do meu pai na política foi ajudar as pessoas, de alguma forma. E isso sempre nos mostrou, tanto lá em casa com os meus irmãos, meu finado irmão Roger, a minha irmã Ariane, o trajeto da vida e o que a gente deveria fazer, que sempre é ajudar as pessoas. Então, isso me fez... E esse lado na área de exatas é impossível, né? É quase impossível. Você impossível. lida com números, não com pessoas. Números e não com pessoas. E o pior de exatas, que eu sou engenheiro também posso dizer, é a realidade dos números, né? 2 Sim. e 2 mais 4, dá 4, né? Sim, Quando você vai para a direita, você pode transitar na área biológica, você vê situações parecidas que você tem um posicionamento diferente, né? Diferente. E aí chegou a hora de você decidir. E aí eu percebi naquele ano que eu não faria engenharia. Aí chegou pro teu pai e pra tua Cheguei mãe? Pro meu pai. Meu Seu pai, Devair, dona Bia? sisudo, peixinho, famoso peixinho. Sisudo daquele jeito. Falei, pai, não vai dar certo. Estou trancando a faculdade e não quero mais fazer engenharia. Meu pai quase surtou, porque ele ficou muito bravo. Como assim você vai largar a federal? Não sei o quê, sendo super bem na faculdade. Tenta mais um pouco, vamos tentar mais um pouco. E falei, pai, eu sinto que não é para ser. A sorte sua é que você entrou muito novo, portanto você tinha um certo né, um combustível de idade para poder tocar. Poder gastar um pouco mais. Mas enfim, você parou. E aí eu conversei com eles, chamei minha mãe também para conversa. A gente fez uma reunião familiar e aí a gente decidiu que realmente íamos parar. Aí eu volto para Ribeirão Preto, aí eu entro no cursinho, faço o cursinho e aí eu... Você fez o cursinho 6 meses depois? 6 meses. Perfeito. Aí você virou um estudante 24 horas. 24 Você horas. tinha um compromisso com o teu pai e com a tua mãe. Tinha. Isso é complicado, né? Tinha. E aí, graças a Deus, passei na faculdade, foi uma luta, achei que a gente tem aquela toda indecisão, será que vou passar, será que eu não vou passar? E a decisão, no sentido, Renan, de ir para a medicina, qual foi então? Você saiu de uma área de exatos, eu não quero isso. Isso. E quando você disse, eu quero definitivamente biológicas, medicina? Foi exatamente isso. Quando eu entrei na empresa júnior e eu vi que eu não faria diferença tanta na vida das pessoas. Não estou dizendo que engenharia não faz diferença porque faz parte de uma moradia, de uma construção que a gente vive todos os dias. Mas eu acho que diretamente o impacto da medicina na saúde das pessoas e também em ajudar as pessoas é muito mais significativo. E fazia muito mais com o meu estilo do que eu queria ser profissionalmente. É por isso que eu acabei optando por medicina. No caso específico dos dois, eles optaram por estudar em Ribeirão Preto e Franca, né?
Ribeirão Preto, os dois, em Sim, faculdades sim. diferentes. O Duda fez o NAERP, né, Duda? Fiz o NAERP. Você é de que turma que se formou lá? De 2002, formei em 2005. Alguém de Orlândia que tenha estudado com você? Não, de Orlândia não, na época. Alguma pessoa que trabalhe com você hoje, por exemplo, na IPTV? Sim, hoje 2 pessoas da minha turma trabalham comigo, o Pedro Ivo, que é coordenador de produção lá, Pedro Ivo Quartier, e o Guilherme Filho Nali. do Sidney, o Pedro Ivo? Filho do Sidney. Conheci Da o pai Rosana, dele. Rosana Zagé. Quando eu passei pela IPTV, fiquei um ano na IPTV, era comentarista de agropecuária, mole ou não? Pela minha atividade na Comove. Sim. E aí Rubens Volpe, grande Rubens Volpe, me convidou para que eu, ao lado do saudoso professor Golfeto. Olha isso. Golfeto legal. falava de economia, eu de agropecuária, e eu conheci Sim. o Sidney Quartier em Ribeirão. Foi companheiro de rádio quando eu trabalhei na Renascença. Então é essa turma que se formou. O filho dele e o Guilherme Nali, que é o hoje que apresenta hoje o ele jornalismo, apresenta na hora do almoço, o né? IPTV 2, né, o da noite, Não, agora ele mudou para o IPTV 2. Eles estão na minha turma. E outras pessoas também que hoje estão trabalhando com fotografia, outro vai trabalhar com filmagem, tem gente em rádio também, gente que partiu para propaganda, mas hoje comigo são esses Você, dois. o curso de jornalismo é jornalismo, publicidade, no caso lá do teu curso da UNAERP, você entrou depois de ter que fazer uma opção de uma área dentro Na ou minha não? época, depois mudou, os 2 primeiros anos, são 4 anos, os 2 primeiros anos eram juntas as turmas, tanto de publicidade quanto de jornalismo. Aí a partir do 3º você escolheu o caminho, né? Quais eram os caminhos disponíveis? Ou jornalismo ou publicidade e propaganda. Ah, tá. E na área institucional, o jornalista passa a ser também para atuar como um jornalista de um grupo econômico, de uma empresa. Ele faz essa atividade dentro do segmento também, né, que ele aprende os conceitos e toca também. Sim. Lá na Barão de Mauá que você se formou, é o mesmo sistema, Luan? Na minha época era um ano as salas mistas, mas assim, não é que você escolhe um ou outro, você já faz a matrícula naquele curso, só que as disciplinas no primeiro ano elas são unificadas, são juntas, aí depois separa as turmas, né? Alguém de Orlândia que tem estudado Da com minha você? sala tinha a Laís Lubrani, que hoje ela é, se eu não me engano, ela dá aula de linguagem, dá aula em Orlândia, inclusive. E que tenha seguido a trajetória, tem o Thiago Forato, que está no portal Na Telinha, que é um portal muito forte, o Eliel Almeida, que hoje é o gerente de rádios da IPTV, que era da minha sala também. Estou esquecendo mais alguém, mas teve um pessoal que, e assim, não exatamente da mesma turma, mas ali que era dos anos próximos, a Elo Zaru, o Ícaro Ferracini, tem um pessoal que está na IPTV que era o próprio Roger Sena, que hoje é coordenador de jornalismo da CBN Ribeirão, um dos âncoras da CBN também, se não me engano era 1 ou 2 anos mais velho do que eu, então teve uma galerinha boa ali que conseguiu decolar na profissão. Agora, é interessante que nessa trajetória as coisas vão acontecendo. Conheceu, de maneira ocasional, o treinador que com ele convive, que com ele cresceu também profissionalmente. Em algum momento, a gente sabe que, independente dos prefeitos, a prefeitura tem sempre ajudado o Thiago, mas apareceu uma tal de ADC Intel, um tal de Comendador Vincenzo e a família Spidicato. Quando é que caiu essa história? Através de quem que você se aproximou da ADC Intel, que sem dúvida foi suporte para que você decolasse de vez, né, Thiago? Cara, voltando lá no início com o Serafim, ele sempre foi. É por isso que eu falo que ele é um cara especial, diferenciado de todas as pessoas que eu conheci assim no esporte. Ele sempre falou pra mim, cara, você só vai se profissionalizar quando você estiver preparado, porque você tem potencial para ser um dos melhores, não do Brasil como do mundo. Mas eu não quero que você se frustre, então a gente não vai antecipar as coisas. Então eu fiquei 2 anos só treinando e fazendo educativo, aprendendo sobre o implemento, aprendendo a arremessar, e o Serafim com toda a paciência do mundo me ensinando cada passo. Depois de 2 anos, ele olhou para mim e falou, você tá pronto. Eu até me arrepio, assim, ele me emociona um pouco, porque eu lembro que eu brigava com ele, falava, cara, eu tô me sentindo bem, eu quero competir com os grandes. Ele falava, não. Era mais ou menos eu lembro muito da cena do filme, daquele Karate Kid, que o cara fala, tira casaco, põe casaco, tira o casaco. Eu fiquei muito tempo, pega o peso, remessa o peso no chão, pega o peso, remessa. Então, assim, ele foi muito importante na minha iniciação, porque realmente ele fez eu entender o que era o arremesso, o que eu tinha que fazer, e ele me ensinou passo a passo. Então eu fiquei 2 anos
competindo só em jogos regionais e jogos abertos, evoluindo a cada competição. Quando ele olhou para mim e falou, a gente tá pronto, precisamos de um clube. Que para poder se federar, você precisa estar afiliado a um clube, né? E nem imaginava, assim, a DC Intelli, como era futsal. Falei, mano, não tem nada a ver uma coisa com a outra e tal, eu acho que não vai rolar. Mas aí eu vi o Neemias, né? O Neemias na época representava também a ADC Intelli e ele era do atletismo, né? Eu e o Serafim trocando essa ideia. Falei, cara, será, mano? Falei, mano, é um salto grande, assim, né? Vestir a camisa da ADC Intelli era um sonho de criança. Eu ia na quadra, eu assistia os jogos. Será? E foi bem naquela época da Intelli, né? No auge ali, 2012, 2013. E eu falava, caramba, cara. Falei, vou assistir um jogo da Intelli e eu já conheço o Sidão das antigas, se eu trombar ele lá, eu vou arriscar. Ou não, eu já tenho. Encostou no Cido, encosta no 20 anos em toda a família. Já vamos fazer ali. Dia de chuva, lembro como se fosse ontem. Jogo da Intelli pegado, Intelli ganhou. E tava chovendo, o Sidão dentro do carro dele. E eu bati lá no vidro do carro dele. Sidão, posso falar contigo? Cara, eu nem imaginava que ele fosse me atender prontamente. Ele saiu embaixo de chuva, voltamos para dentro da quadra. Contei a minha história para ele, ele ficou até emocionado porque ele não estava ligando o atleta à pessoa. Ele sabia que tinha um cara se destacando, que era paralímpico e tal, mas ele não lembrava que seria eu, né? Que a gente já tinha nós já tinha se encontrado quando eu era criança. Então, ele prontamente falou, cara, eu vou passar pro meu irmão, Carlos Silva, que ele é o diretor técnico, e a gente vai ver o que dá para fazer, mas o que depender de mim, a gente vai fazer acontecer. E aí eu fiquei naquela expectativa, né, coração acelerado, falei, meu Deus, será que vai rolar? Que a gente precisava de um clube e os prazos estavam curtos ali para poder me inscrever. E foi quando eu conheci o meu irmãozaço aí, meu parceiro, que agora nós somos eu, o Sidão e o Carlão, né, os irmãos agora, assim, que eu sou da família agora. Trio ternura. E aí eu conheci o Carlão, me atendeu na sala dele, eu totalmente muito nervoso. E ele já descontraído, cara, o que você precisa? O que a gente pode fazer para te ajudar? Eu também não sabia muita coisa, mas ele começou já a pesquisar o que precisava, o que não precisava. E aos 45 do segundo conseguimos se inscrever. E aí foi a minha primeira competição pela DC Intelli, que aí foi meu primeiro circuito em 2013. Foi quando iniciou a minha história com a DC Intelli. Então, olha que coisa impressionante. No seu tempo de Banco do Brasil, que sem dúvida era o top da cidade, quantas pessoas trabalhavam, Bu? O Banco do Brasil tinha uma bateria de caixa, que eram acho que 6 caixas ali embaixo. Eu trabalhava na parte de cima, arquivando, mas eu chuto assim mais ou menos 40 e poucos funcionários também. E tudo na mão, né? Sem a tecnologia. E o Banco do Brasil, na época, a cidade de Orlândia, eu lembro do pessoal comentar, era uma das maiores agências que mais emprestava dinheiro para o crédito rural do país. Era uma coisa assim. Tinha, na época, grandes empresas aqui, a Comove, né? Então era um movimento muito grande. A carteira rural era uma bancada grande lá em cima. O balcão era direto, você não via gente. E eu ficava assim, porque no outro dia tinha aquela pilha de documentos para a gente arquivar, né? Mas foi muito bom. O Bradesco me ensinou a ser muito cumpridor de regras, né? O Bradesco sempre foi muito rigoroso com essas coisas. E eu comecei lá como eu falei escriturário, caixa. Aí chegou o momento que, na época, era muita coisa manual. Então, o que acontecia? A gente perdia malote, porque o malote não esperava. Então, se não estava batida, documentação... Então, a gente trabalhava até tarde, eu queria estudar. Sob pressão, né? E tinha que levar o malote depois até Ribeirão. Era... Sim. E agora, como você compatibilizava a questão dos seus estudos? Porque então, já estava numa época... eu já estava numa época que, tecnicamente, teoricamente, já tinha passado essa fase que eu queria estudar. E aí eu falei, caramba, vou procurar alguma coisa. Aí o amigo já trabalhava na Carol e eu fui na Carol procurar emprego. Carol mesmo. E lá encontrei o irmão do Luiz Carlos Furtado, que é o Osmar. Pedi emprego, eu falei, porque eu não tenho, mas meu irmão,
Eu nem sabia, então, que o Furtado estava ali e que existia uma cooperativa de crédito em funcionamento. Dentro da própria Carol. E, coincidentemente, eu cheguei lá, o Furtado falou, poxa, que bom, vou ver com os atuais diretores, porque o que estava com ele eram 2 funcionários, ele e mais um, tinha saído, né? Aí, não demorou muito tempo, coisa de uma semana, 10 dias, o Furtado me chamou. E foi assim, eu fui para, então, Crédito Carol, porque era uma cooperativa de crédito ligada à Carol, para ganhar bem menos do que eu ganhava no Bradesco, trabalhar de sábado, mas aí eu consegui sair no horário, começar a estudar. Então foi um pouco assim, financeiramente não foi tão bom, mas para fazer as coisas que eu queria fazer, estudar. E uma coisa que me chama a atenção é que o DJ, com a questão da tecnologia que muda a cada momento, ele tem que se reinventar em termos de equipamento, né? E como é que vocês conseguem acompanhar essa mudança tecnológica para que vocês não percam qualidade no serviço que prestam, Chico? Assim, o equipamento em si, eu trabalho com controladora, né? Que você tem uma mesa de operação, né? Que ela é linkada a um computador ou a um pendrive com as músicas. E nessa mesa de operação você faz todas as performances e os efeitos e toca por ela. Existem muitos aplicativos que ajudam isso? Não, é só talvez um software. Seja técnica, software, a palavra mais adequada. Software, eu trabalho com um software que é o Recordbox, da Pioneer, que é onde você tem todas essas opções, né? Você também tem a mesma linha do Chico nesse aspecto? O intuito do negócio é o mesmo. O que vai mudar, por exemplo, o software que ele usa é diferente do meu. O meu chama Tractor, né? Mas assim, o que vai mudar é que um gráfico é colorido, o outro é de outra cor. Basicamente é a mesma. Um fica aqui em tal lugar, tal coisa, outro fica para lá. É igual carro, tipo, muda. É o mesmo sistema. O importante é andar com segurança. O princípio é o mesmo. O princípio é o mesmo. No caso da música, o importante é criar para divertir. Seria mais ou menos desse jeito. Pro público, não faz diferença nenhuma se você tá com. Hoje o Chico ele usa um equipamento atual, né? Padrão do mercado, que é padrão que a gente diz assim, é que todo show grande, os artistas exigem, no mínimo, um equipamento igual dele. Então é um padrão, entendeu? Tem que seguir esse padrão. Mas para o público, não importa se é esse, se é um inferior, o importante é a música. Hoje você tem 42? Quase, 43. 43. Então, 43 anos, quando você começou, quem era uma referência? Os 3 tenores, né? Evidência total, Luciano Pavarotti, Plácido Domingo e José Carreiras. E para minha felicidade, o Plácido é um padrinho musical, uma pessoa que eu tenho muito apreço. Eu sou o único brasileiro detentor de 3 prêmios do concurso Operália. Rolex Operália Plácido Domingo. Hoje ele está nesse concurso na 35ª edição. Cada ano ele é realizado num país diferente. E na ocasião, no ano de 2008, eu venci os 3 prêmios em Quebec City, no Canadá, sendo até hoje o único brasileiro detentor desses prêmios. Agora, de qualquer maneira, a sua preparação, além do seu talento, e coisa que é natural para quem é artista, nasce com esse talento, e ele é depois lapidado. De que maneira, sob o ponto de vista de trazer informações que você cresceu? Sobretudo eu digo que o cantor, né, de alta performance, de alta impedância, como é o caso do canto lírico, ele é um atleta da voz. Ele tem que estar preparado continuamente, propriamente como um atleta. O pessoal que me conhece, a minha equipe, meu time, sabe que eu estou ali, eu não bebo, já é uma característica minha. Eu faço meus exercícios cotidianos, eu tanto aprendo quanto ensino. Eu também tenho uma academia de canto onde eu incentivo jovens talentos e mostro o caminho da música, o caminho do canto lírico. Mas eu digo que o estudo salva, né, nessa condição. E tanto é que a minha voz, né, ela reverbera através dessa autoimpedância, e mesmo em condições onde eu não estou 100% fisicamente, a voz ela está naquela posição. Eu sempre tento buscar isso através da técnica. E claro, a emoção. A gente canta através da emoção. Então eu falo que é o canto através da emoção, a emoção através do canto.
e levar alegria e felicidade para todos através da música. Agora, eu noto também, é claro, que as pessoas que estão nos vendo nem sempre têm um conhecimento nesse sentido. Quando você se caracteriza como tenor lírico, dentro do segmento de ser tenor, quais as opções que você teria? Para o público que talvez seja leigo, tenor nada mais é do que a voz masculina aguda, né? Temos duas classificações vocais dentro da gama fisiológica, homem e mulher. Então, a mulher tem a voz aguda, que é um soprano, e a voz grave, que é um contralto. O homem, a voz aguda é o tenor, a voz grave é o baixo. Intermediário a essas duas vozes, a voz central é o barítono no homem e o médio, o meio soprano para as mulheres. Isso, o que diz respeito a isso? Diz respeito que eu posso cantar notas agudas e cantar dentro do repertório de ópera canções que representam um herói, um rei, o mocinho da história, né? Geralmente os compositores escreviam para o tenor a questão mais poética e romântica. Então isso dá essa mobilidade do canto. E em termos populares, a gente pode citar aí cantores, vamos falar para o público talvez que não saiba, o público mais que não entende propriamente dos termos técnicos, né? Vamos falar aí, todo mundo conhece Chitãozinho e Chororó, o Chororó tem uma voz agudíssima, então ele é um tenor como extensão. Fred Mercury, do Queen, um tenor por extensão. Já Augusto e Atílio, uma voz mais grave, encorpada, tá ali entre o baixo. Os brutos. Os brutos com as vozonas aí que, pelo amor de Deus. Os caras têm uns graves que é trovão, né? Baixo, barítono, mais para baixo do que para barítono. Baixo no sentido vocal, né? Não é um sentido pejorativo, que é baixo, não. Baixo é que a voz é grave, que vai lá para os baixos. Serjão, estamos aqui também em companhia da família dele que nos acompanha. Serjão canta numa tessitura média, então ele está ali entre um barítono, baritênor. Óbvio que tem aquela característica interpretativa dele que é única, e isso que diferencia também o cantor. O RG artístico. Cada cantor tem o seu timbre. O seu timbre é a sua característica que, pô, eu ouvi, eu sei que é Augusto Atílio, eu ouvi, sei que é o Thiago, eu ouvi, sei que é o Serjão. Então, aquela identidade. Isso é questão vocal. E se nasce com aquilo? Evidentemente, é uma questão fisiológica. Ou você é alto ou você é baixo. Isso é a natureza que te deu. Ou você é um tenor, um barítono ou um baixo. No caso masculino, uma questão fisiológica de vida. Você me falou de tantas alternativas que eu gostaria que você demonstrasse, até didaticamente. Vamos lá. O baixão. Lá embaixo. O barítono. Mezzavoce e tenor. Lá em cima, os agudão. Até fui longe com o microfone. Então, representando na escala, é onde o registro vocal o cantor pode cantar e interpretar as músicas. Eu sou um tenor de característica. Dentro da característica do tenor tem outras subcaracterísticas. Tenor lírico, lírico leggero, lírico spinto. Tudo tecnicamente falando para cantar um determinado tipo de repertório. Agora, uma coisa que é interessante disso tudo, né? É que natural você enfrentou essa realidade lá frequentando essa faculdade que era do governo, mas de qualquer maneira você tinha as suas despesas. Sim, e você tinha que se virar de um jeito ou do outro também. Com certeza. E é sempre um desafio também, né, Terry? Lá, Tarcísio, a gente tinha assim, o Israel, meu irmão, ele tinha uma amizade muito boa por causa da Comove em Uberaba, e ele conseguia assim, os amigos dele, sempre a gente conseguiu até morar num hotel, assim, uns 6 meses que eu consegui morar no hotel, porque eu não conseguia a República. E o Fued, que ele era os netos, sobrinhos, parentes, tudo dele lá, eles tinham um hotel. Ele falou, não, você vai morar 6 meses no hotel, até se você arrumar uma casa, uma República, uma pensão e tal. E na época, depois passou o doutor Valdemar, que eu esqueci de até essa desculpa, o Valdemar entrou, o Mazin, e entraram mais uns amigos de Franca, o Álvaro Avezum, que hoje ele é um dos principais médicos da Dante Pazanese, aqui de referência em cardiologia. Está junto com o doutor Fausto. São Joaquim, está com o Fausto. O Fausto já formou também em Uberaba. Havíamos os esquecidos do doutor Fausto. O Álvaro, o Fausto, toda essa turma. E na época, a gente fez uma república. Era eu, o Valdemar, o Ricardinho, dentista, né, que acabou morando com a gente na época.
tinha o Peron, que ele é um psicólogo daqui da Guaiuvira, a gente fez uma república e foi muito bom. Essa república, a gente estudava demais, a gente era bem focado para tentar assim, ser bom aluno, né? Ter uma formação legal, né? E na escola, qual teria sido o seu mestre de referência? Todo médico acaba guardando um professor que tenha orientado ele até no tipo de especialidade que ele viesse a frequentar. Lá, Tarcísio, tinha o Dr. Lineu Miziara, que era o cardiologista maior nosso lá, e o Zé Geraldo Gonçalves, que também me ajudou muito, e um que faleceu há pouco tempo agora, o Dr. Edson Luiz Fernandes, que ele foi meu orientador na residência de clínica de cardiologia. O Lineu era cardiologista também, me ensinou muito. O Zé Geraldo, que também foi muito assim comigo, a gente tinha uma amizade muito boa. Meu relacionamento na escola, desde o servente até os outros professores de outras categorias, de outras especialidades, que a gente tocava violão, fazia uma festa, Sérgio, vamos lá, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Então você acaba criando uma amizade muito grande dentro da escola. Então eu acabei assim, me relacionando com a turma muito bom, com a turma com a turma da pediatria, da ginecologia, da cirurgia, de tudo, sabe? Então você acaba ficando conhecido na escola e a amizade é muito importante, porque as pessoas você vê que é aquela coisa sincera, abre portas. Fui convidado, para depois que eu me formei, eu fui convidado, até trabalhei mais um ano como preceptor no pronto-socorro lá da faculdade, mais um ano, quando eu vim para Guará depois. O que é ser preceptor? É o orientador dos residentes. Orientava os residentes no plantão. Então eu ia de terça-feira. E a residência você fez na sua própria escola? Fiz na própria faculdade de medicina de Uberaba, tirei o título de especialista. Como é que chama o hospital lá? Hospital da Faculdade de Medicina. Da própria faculdade. Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro, na época, né? Agora virou universidade lá. E aí, naturalmente, depois da residência, você fez a especialização. Cardiologia. E dentro da escola, eu acompanhava o Lineu, o Zé Geraldo, que eles eram cardiologistas, o Dr. Silvio Prata também, que era cardiologista. Então, eu me foquei mais na área da cardiologia. E depois eu prestei para especialidade, né? Você tem uma prova para ser especialista, você precisa ter essa prova. Que hoje você tem que ter um número que chama RQE, que é o Registro de Qualificação de Especialidade. Agora, Júlia, me conta uma coisa. Você nascida aqui, seus pais também são orlandinos, né? Nasci e criada aqui. Os seus avós quem são? Por parte de mãe? Por parte de mãe é o Ismael Carlos Antônio e Dona Edna de Mendonça Antônio. E por parte de pai? É a Dona Maria Camila Antônio e o Bernardo Augusto Belato. Já são falecidos. Por parte do meu pai é falecido e por parte da minha avó são vivos ainda. Naturalmente, aquela pergunta que a gente sabe, todo mundo estudou em alguma escola aqui de Orlândia, né? Você, até chegar a cursar a fisioterapia, por quais escolas você passou aqui em Orlândia? Olha, eu sempre estudei em escola pública, né? Então, eu passei por muitas escolas. Estudei no Getúlio Lima, estudei no Coronel. Getúlio Lima e Salles? Não, eu tenho a creche aqui. A creche? Getúlio tá Lima. certo. Tem o Getúlio Lima. Isso. Estudei no Coronel Francisco Orlando, estudei no Oswaldo e no Alcídio. Aí depois eu fui para a faculdade. Aí a faculdade eu fui para Ribeirão Preto, na Ianguera. Aí eu fiz uma prova lá da faculdade e ganhei uma bolsa de 85%. E me ingressei na faculdade. E você durante esse período, de uma certa forma, exercendo a profissão, talvez você não tivesse focado na sua carreira musical. Então esse momento é decisivo para você, porque você está apostando e acreditando em seguir uma carreira nessa parte musical. Isso. Que é efetivamente, não que você não goste de fisioterapia, mas o momento para você seria agora, né, Júlia? A leitura que eu faço, eu inclusive tive a curiosidade de passear pelo seu Instagram, a gente nota que você tem realmente uma paixão pela música, né? Sim, desde pequena essa paixão pela música, até porque tenho meu pai em casa, minha família em casa, que toda hora tá com algum instrumento na mão, um tá batucando, outro tá tocando violão, outra hora tá cantando, e eu sou compositora também, então a qualquer momento tô
pegando uma caneta, um papel, um bloco de notas no celular, estou ouvindo a história de alguém, e a história de alguém sempre está virando alguma música. Então, inclusive, as músicas que eu fiz no DVD é sempre uma história de alguém, né? Então, componho e, como eu disse para você, eu acho que, assim, a fisioterapia, como você disse, com certeza é importante para mim, né? Porque eu quis entrar na área da saúde, porque eu tenho amor pelas pessoas, né? Cuidei da minha avó quando ela esteve doente, e eu tenho amor ao próximo, né? Tenho amor pelo ser humano, creio eu ser uma pessoa muito bondosa, gosto do próximo, gosto de ajudar as pessoas, então eu acho a profissão muito bonita. Eu acho que todo mundo precisa de alguém para cuidar e também para ser cuidado. Então, se eu não amasse tanto a profissão da música, eu com certeza amaria ser fisioterapeuta do mesmo jeito. Aquela inevitável pergunta que eu sei que você gostaria de fazer. A pessoa vira médica, tem alguma vocação, alguma pessoa da família que tenha te inspirado, enfim, como surgiu o desejo de se tornar médico, Fernando? Olha, Tarcísio, foi algo, acho que natural. Eu sempre pensei, né, desde quando estava no começo do colegial, que eu queria ser médico. É uma ideia que eu já tinha bem segmentada. Mas também tiveram duas pessoas que passaram na minha vida, que eram mais velhas que eu. Um era o Dr. Jackson, que é um primo da minha mãe, que cuidou de mim desde pequeno, e é pediatra, né? Sempre foi uma pessoa que me inspirou muito. E um primo meu, o Ayrton Arcângelo, que também fez pediatria, a gente conversava muito, também sempre foi uma fonte de inspiração. E eu já sabia que queria trilhar medicina, e é engraçado. Desde o começo, quando eu entrei na faculdade, geralmente a gente tem muita dúvida, porque você às vezes entra pensando que vai fazer uma especialidade, de repente você vai no internato, vê que gosta de outra. Desde o começo eu sabia que eu queria pediatria e eu nunca mudei, assim, foi sempre algo que eu sempre quis. Então, fiz a residência de pediatria, depois fiz a residência de UTI e estou aí desde 2000, terminei todos os estudos em 2013 e estou então trabalhando. Agora, é interessante que ambos os médicos, seus primos, né, eles, na verdade, têm a carreira não só de medicina, mas também pediatria. Mera coincidência. Acho que ajudou um pouco aí, né, na minha escolha, mas é isso. Agora, você fez medicina em Ribeirão Preto, na Barão de Mauá. Isso. Conte a sua trajetória estudantil. Desde o início, a gente sabe que tem aquela fase que todo mundo estuda junto, até ter uma definição de especialidade. É importante que a gente conheça também esse lado da sua trajetória estudantil já no âmbito da medicina. Legal. Então foi assim, eu passei no vestibular na Barão de Mauá, comecei, né? Se eu não me engano, foi 2005 e iniciei. Na época você tem, nos 4 primeiros anos, as matérias básicas. Então você não vê especialidades diferentes. A formação começa ali, certo? Depois disso, no 5º ano, a gente começa a entrar para o hospital, né? Lá a Santa Casa é o hospital de base, né, que a gente utilizava, Santa Casa de Ribeirão, e fiquei 2 anos fazendo internato. O internato é a vivência do médico no hospital, aprendendo no dia a dia, né? Quando ele sai da teoria e começa a ir para a prática. Depois disso, que você termina a faculdade, né? Formei em 2010, e aí você está apto a trabalhar. Então comecei a dar plantão na região aqui, Salles Oliveira, no Poranga, né, Orlândia, e já prestei a prova de residência. Prestei a prova do Sul São Paulo e algumas outras. Eu passei no Sul São Paulo e eu queria muito fazer uma residência de pediatria lá em São Paulo chamado Menino Jesus, que era uma excelente residência. E eu fui classificado bem, mas quando eu fui para escolher, é como se fosse um leilão, sabe? Você chega lá, tem um auditório, né? E os primeiros vão levantando a mão escolhendo onde quer. Um antes de mim escolheu, era a última vaga do Menino Jesus, era a 4ª vaga, né? Eu era o 5º, e aí, na época, eu pensei, bom, se eu não conseguir aqui, eu vou tentar ficar mais próximo da família, e escolhi Franca. E foi uma sábia decisão, porque eu consegui ficar perto da minha família, estar perto aqui de todo mundo em Orlândia, e também era uma residência excelente, né? Teve uma ótima formação. Então fiquei aqui... E lá em Franca a residência era na Santa Casa? Na Santa Casa. Perfeito. Isso, Santa Casa de Franca. Terminei a residência,
fui trilhar UTI, passei em duas residências de UTI, foi Uberlândia e na Unifesp em São Paulo. Eu queria muito fazer na Unifesp e fui para a Unifesp fazer residência. Fiquei 2 anos lá fazendo UTI, depois voltei para trabalhar aqui. Quando é que foi a primeira liga que nós disputamos, que é o Campeonato Brasileiro? Esse título nos trouxe a Liga. A Liga. Qual foi o primeiro ano que nós disputamos? Foi o ano seguinte. 2004. 2003. 2003, exato. Por quê? O que aconteceu, Tarcísio? Não, minto, 2004. 2003 foi o título paulista. Aí aconteceu o quê? Terminado o campeonato, nosso time numa ascensão, todos os aspectos, estrutura, organização, torcida, tudo, imprensa, todo mundo fazia parte do contexto. O sistema de franquia, que a Liga era e é até hoje. Explica aí pro amigo que está nos acompanhando esse sistema de franquia. A Intelli, quando participou da Liga, da primeira, ela não tinha ainda franquia. Qual foi a empresa de material esportivo então, que... Na época a Pênalti. Foi a Pênalti. A Pênalti tinha 2 franquias. E ela sempre tinha o costume de pegar um time ali que aparecia. Tanto é que ela ficou um tempinho aqui e o Moarama, na mesma época. E nos convidou, através da federação, que também tinha parceria, nos convidaram. Eu lembro até hoje que a reunião foi lá na sede deles, no escritório, lá do Cambuci, na época. O Vicente queria que eu fosse de helicóptero, eu não fui. Junto? Não, vai de helicóptero você, eu vou de carro, não vou nada. E agora, eu acho interessante isso tudo, você vê, nós disputamos a Primeira Liga 2004 e o título, que tão sonhado o título, foi 2012. Exato. Olha o e tempo. é importante a gente sentir que ia bem, beliscava um paulista, fazia bem, só que faltava o título. Até que um dia o italiano embirrou de vez. Eu quero ser campeão nacional, porque, assim, da Liga Nacional. Vinha um crescimento, só que quando nós nos organizávamos para poder ganhar a cidade, o interior, nós tínhamos a força suficiente, até em questão de investimento. Aí nós sempre fizemos boas campanhas. Nós nunca ficamos sem classificar para os playoffs, para fases decisivas. Não, sempre estava ali, mas sempre faltava algo mais. Até que chegou em 2011, nós fizemos a final contra o Santos. Isso, fizemos a final contra o Santos. Me lembro bem. O jogo de lá foi horrível, jogamos nada. E no jogo da volta, nós tínhamos um bom time já. Eu lembro que o time tinha, inclusive o Marlon, que estava no Corinthians agora ainda, que estava na seleção, estava conosco. Tinha bons jogadores, Darlan começando... tinha Leandro Caires, o time era bom. Nós tínhamos vários bons jogadores. Mas o time dos caras era a base da seleção. Falcão, Valdir, Gé, todo mundo lá. Perdemos lá mal, jogo da volta aqui, vantagem do empate deles. Para todo mundo do meio salonista, Santos favorito. Só que esqueceu de avisar nós, né? E o nosso time não era bobo, o nosso time era muito. E eu montava um sistema que o meu time jogava muito para frente. Atacava, independente de quem era o adversário, nosso time atacava. Eles tomaram um totó aqui, né? Aí foi para prorrogação, tentaram de todas as maneiras, nós ganhamos na prorrogação também. Lembro de uma cena até hoje que o seu Falcão estava lá no fundo da quadra, sentado na trave assim, ó, querendo acreditar o que aconteceu, né? Eles levaram um sacode que eles não esperavam. Só que esse jogo foi um passo assim crucial para que a gente pudesse, para que o Vicenzo principalmente decidisse. Agora o passo é a Liga. Aí nós já tínhamos ido atrás do Gé, atrás de outro. Não contávamos com o Falcão ainda. Não tinha conversa Falcão. Aliás, o Falcão tinha disputado a Liga anterior pelo Santos, não é isso? E aí o projeto acabou. O Santos foi campeão. Foi campeão. Lá no Santos, tudo tirou certo, foto com o Neymar, eu lembro certinho. O Neymar, aliás, estava acompanhando o jogo. Exato. E ele estava no auge. O Santos acabou com o time entre o Natal e o Ano Novo. É coisa de mau planejamento. Detalhe, acabou com o time de futsal e o feminino que tinha... A Marta? A Marta, né? A Marta ou a Marta? A Cristiane? Não, era a Marta. A Marta e a Cristiane junto. Então, esse momento é decisivo. Esse é 2012. Começamos com aquela ideia, já tinha um elenco, aí veio o chantilly do bolo. Exato. Falcão. E aí o que aconteceu?
Olha como é que são as coisas, né, Tarcísio? Essa história acho que todo mundo deve lembrar. Não fomos nós que procuramos ele. E é verdade isso. Ele ligou primeiro para o Roberto, que era meu supervisor na época, colocou a situação, nós nem acreditamos, né? A princípio. É que na verdade ele ficou sem um contrato. Não, né? ele não queria sair do Brasil. E não queria naquele momento sair do Brasil. Aí o que acontece? Todo mundo percebia que a nossa estrutura já era boa, e junto com ele nós trouxemos ainda mais vários jogadores, veio Davis na época, o próprio projeto estava negociado já, ele se empolgou. Ele fez a proposta para nós, ele nos procurou e fez a proposta, porque como ele tinha o contrato com o Santos em vigência, o Santos tinha que pagar ele. Sim. Mais um ano. Então, ele não sentiria tanto no bolso a diferença. Ou seja, nós não pagamos alto, obviamente, né? O Vicente pagou alto por isso. Era o sonho que estava dele, você sabe como é que o que ele pensa quando ele quer. E montamos aquele elenco lá que acabou, começou uma história ali de 2011 até 2015, extremamente vitoriosa.